Muito bem, estamos de volta e vamos voltar a falar de futebol masculino, porque o Taubaté amargou a segunda derrota no Campeonato Paulista da Série A2 e caiu para a 12ª colocação, está bem próximo à zona de rebaixamento. No último sábado, o Burro da Central perdeu por 2-0 para o União Barbarense. Vamos ver os gols. O primeiro gol saiu logo no início da partida. Após cruzamento, o goleiro do Burrão conseguiu salvar no primeiro lance. Mas no rebote, o União Barbarense abriu o placar. 1-0. Na etapa complementar, os donos da casa ampliaram. O Taubaté saiu jogando errado. O adversário roubou a bola, limpou o lance e cruzou para Tomás decretar a vitória para os anfitriões. Final, União Barbarense 2, Taubaté 0. Os torcedores aqui no nosso Facebook estão perguntando, tão bravo com o Álvaro Gaia. E o Marcelo Monteiro aqui, eu vou dizer em nome de muitos torcedores aqui, está perguntando o seguinte: boa tarde, Andressa e Carmo, será que já está na hora de trocar o comando do Taubaté? Enfim, futebol brasileiro vive de resultados, o que não vem acontecendo no caso do Burrão, Antônio Carlos. A troca de técnico do futebol do Brasil é a coisa mais comum que tem, a mesma coisa trocar de camisa. Não tem um trabalho contínuo, né, Carmo? Fica difícil. É aquele negócio. O resultado não vem, o torcedor principalmente. Então é o seguinte, eu vejo assim, eu acho que não é hora não. Precisando jogar o Campeonato Paulista, foi contratado porque fez um bom trabalho no Independente ao longo de 3 anos, a diretoria, no caso o presidente Hélio Marcondes, o contratou e ele trabalhou já, fez o trabalho da pré-temporada. Entendo eu que o começo agora, né, nesses 2 últimos jogos aí, essa fase ruim, ela pode passar. Agora, é claro que o time caiu de produção. O União Barbarense é um time fraco. O Taubaté deixou de conseguir uma vitória diante de um time mais fraco. São 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. A vitória foi no primeiro jogo. O começo de 5-1 sobre o Independente, hoje ele fica um pouco minimizado, porque o Independente é o lanterna do campeonato. Tá ruim demais. Mas depois o empate contra o Guarani, foi o melhor jogo do Taubaté, que era para ter ganho o jogo lá, e seria fantástico. A derrota para o Batatais, Andressa, ela veio mais em erros individuais, e o Batatais é um dos times invictos do campeonato, está brigando lá em cima. E tem também os desfalques que o Gaia está enfrentando. Por exemplo, e aí depois, o jogo em casa contra o Paulista no empate, muito se deveu ao temporal que caiu, aquela coisa e tal, não foi legal. E sábado o pior jogo. Aí sim, o pior jogo, o União Barbarense é fraco, e o Taubaté não jogou nada no sábado, perdeu e não tem do que reclamar. Então é o seguinte, já começar a cobrar a cabeça do técnico, eu não tenho essa visão. Agora o torcedor olha, o Gaia já sabe que quarta-feira contra a Penapolense, no Joaquinzão, se não ganhar, aí fica difícil em razão dos resultados. Isso é normal do futebol, ele sabe disso, né? Agora eu não vejo. E aí outra coisa, você dispensa o técnico pelo mau resultado, vai trazer quem? Traz o Ito Roque, que foi o técnico campeão do ano passado. Estão falando aqui no nosso Facebook. O ano passado também. Foi Série A3, Série A2 é muito diferente. E o Ito está bem empregado no Sertãozinho e tal. Se tivesse continuado para fazer um trabalho ano passado, aí seria diferente, né? Aí você manda embora, vai trazer quem? O Pintado, que está no Guarani, o João Valim, que está no Velo Clube, que é a grande surpresa do campeonato, o Paulo Roberto, que está lá no São Bento, Sorocaba. Então, o que vai fazer? Você tem que olhar, não adianta só trocar o técnico por trocar, colocar o interino, o Gilcinho sentar no banco lá para dirigir o time e correr. E se passam mais 2, 3 rodadas e você fica sem comando. Então é muito complicado. O presidente Hélio Marcondes, o Gilcinho, com certeza estão pensando a cabeça quente. O que tem que fazer é o seguinte, é jogar melhor quarta-feira contra a Penapolense, ganhar o jogo e retomar um caminho. Você falou aí do time estar mais perto da zona de rebaixamento. Com esse negócio, André, se classificar 8, 6 caírem, o espaço é muito pequenininho. Sim. O time está aqui atrás, uma vitória, ele pula lá em cima. Ele está lá em cima, uma derrota, ele vem para lá. Então, isso vai acontecer muito. A distância é pequena dos times que vão sobrar, que não se classificarão e não serão rebaixados. Então, houve uma queda. E aí tem que pensar agora aí. Eu particularmente, não sou dessa tese, já que tem que trocar técnico, não. Pô, se faz 5 jogos, espera um pouquinho. É verdade que o campeonato é curto, né? Mas tem que ter um pouquinho mais de paciência, eu penso assim, trocar por trocar, a não ser que a diretoria olha e fala assim, opa, peraí, não está fazendo mais do que eu quero, o Álvaro Gaia não está bem, não está tendo comando, está tudo ruim, jogadores não obedecem mais, eu estou vendo que ele perdeu aqui. Aí sim. Aí é uma questão de quem está lá dentro comandando para enxergar melhor isso daí. O
Luiz Neto Júnior Neto, boa tarde. A chance do Taubaté esse ano rumo à primeira divisão. Mas esse a ano é muito reação difícil. tem que ser imediata. Veja você que sobe, é a opinião Andressa, dele aqui. Só sobem 2 e o nível do campeonato está muito difícil, não é? Não vai ser fácil, Mais não. uma vez o Taubaté, toda vez que sobe vai para querer 2, subir, tem essa mudança aí a dificuldade vai ser. regulamento. Você vê que a Portuguesa está atrás do Taubaté, não está fazendo uma boa campanha. O Guarani está 3 pontos acima do Taubaté. O campeonato, o Atlético Sorocaba está lá atrás. É um campeonato extremamente complicado. Tá certo. Vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente volta para falar mais do esporte da nossa região para você. Obrigado pela companhia e uma ótima semana. Tchau, cara. Obrigado, hein? Tchau, gente.